tema que vem ganhando espaço nos veículos de comunicação, principalmente agora no mês de setembro, setembro amarelo, falando sobre o suicídio. E para darmos sequência e continuidade devido à importância do tema, eu convidei a doutora Cláudia Maria Melo Baense Moreira, ela que é psicanalista. Cláudia, uma alegria receber no programa Desafios. Nossa, a alegria é minha, prazer estar aqui, fazer parte desse tema tão difícil e polêmico, né? É difícil, é triste a gente abordar algo que tem trazido tanto sofrimento, não somente na pessoa, mas também naquelas que ficam, que são os familiares, não é verdade? Cláudia, você como psicanalista, você tem analisado, tem ouvido muitas pessoas. A gente sabe que os problemas emocionais que levam as pessoas a, vamos chamar esse último passo. Quais são os maiores problemas emocionais dos nossos dias? Bom, Eli, nós vivemos num tempo muito difícil. Eu sempre digo que nós vivemos realmente o que a palavra diz, os dias do fim, o tempo do fim. E sabemos que a palavra diz, que a palavra de Deus diz que são dias trabalhosos esse tempo. E a gente percebe que um dos principais problemas que realmente tem assolado a humanidade são os problemas emocionais. A gente percebe que as pessoas estão muito doentes, estão com o coração muito ferido, estão com níveis de estresse muito alto, vivendo debaixo de muita pressão, né? Quais são as ferramentas que nós podemos usar, que o nosso telespectador pode usar, para ele tentar se proteger um pouco dessa pressão? Nós como cristãos, nós temos um grande foco, né? Que é o Senhor Jesus, né? A alegria dele é que nos garante passar por tribulações, por problemas, por perdas e realmente conseguir superá-las, né? Mas é fato que existem muitas ferramentas que nós podemos usar para ajudar as pessoas a lidar com problemas emocionais, né? Vendo pesquisa, a gente observa que os próprios médicos, eles aconselham que as pessoas, de imediato, quando detectam que não estão muito bem, não vão, assim, diretamente a uma ajuda, vamos dizer assim, medicamentosa, mas procure uma ajuda profissional, um conselheiro, um amigo, alguém para estar falando do que está passando na sua vida, né? Porque todos têm problemas. Agora, Cláudia, a gente sabe que nós que temos Jesus, isso é muito forte, isso é muito poderoso para quem obedece às palavras do Cristo e vive. E aí ele vive essa alegria que você falou. Mas por que abordar o tema? Porque nós sabemos que existem pessoas que se dizem cristãs, mas que também estão se suicidando. E aí? Sim. Tem coisas, Eli, que realmente nós não temos respostas, né? Mas é fato que a gente percebe, até olhando para a própria Bíblia, sobre pessoas que se mataram. E eu encontrei 6 pessoas no Antigo Testamento, né, Novo Testamento, que 2 casos que são casos muito conhecidos, que são o caso de Saul e de Judas, você percebe que houve um processo na vida dessas pessoas. É claro que existe uma palavra profética, mas independente disso, você percebe que houve um processo. Saul, ele se rebelou contra Deus. E a partir daquele momento, ele atraiu para ele o mal. Ele se rebelou, atraiu o mal, e os passos que ele foi dando, combinou numa morte, né, muito violento, onde ele vê seu filho numa batalha, Jonatas, sendo assassinado, e então ele se lança sobre a sua espada. E você vê Judas também, ele dando passos para que isso acontecesse na vida dele. É claro que foi profetizado sobre ele, mas ele teve a participação dele. Então nós percebemos que todos nós sabemos quando as coisas não estão bem conosco. Nós não podemos nos isolar. A gente vê, né, líderes que estão acontecendo, infelizmente, assim, um número assustador de casos onde líderes religiosos estão dando cabo de sua vida. Então, o que acontece? Pressão, cobrança, decepção, muitas vezes problemas físicos mesmo, hormonais, né, de líderes que têm uma carga de responsabilidade muito grande
e se julgam, às vezes, muito autossuficientes, eu Pensam que acredito. são super-heróis, né? E não buscam ajuda, não buscam um amigo, não buscam alguém de confiança para abrir o coração. E nós vamos tomar cuidado, uma certa ocasião eu ouvi essa expressão, falando sobre a falsa onipotência. A gente acha que a gente é onipotente, tem todo o poder, consegue tudo, e quando a gente vê, dá aquela mergulhada, não é verdade? Exatamente. Cláudia, e para aquela pessoa que está em casa nos assistindo, não sei se ele é líder, não sei se é um jovem, se é um adulto, mas ele está com sintomas, há uma tristeza, uma angústia, e ele não está sabendo lidar com isso. E o tema que nós estamos abordando é suicídio, porque nós precisamos falar, inclusive, não vou citar o nome da cidade, nem o estado, mas existe somente uma cidade no Brasil que a média é de aproximadamente quase um por dia que se suicida. Uma cidade no Brasil. Eu digo o seguinte, que são sintomas que quando eles estão associados, né, estão juntos, estão associados a outras questões, é necessário buscar uma ajuda psicoterapêutica, procurar um médico. Muitas pessoas têm dificuldade de ir a um psiquiatra. No meu consultório mesmo, uma boa parte dos meus pacientes, eles não gostam dessa palavra, ficam assustadas. Tem uma cultura no Brasil, né, que acha que quem procura Exatamente. psiquiatra é doido, né? Exatamente, eu digo, olha, não é isso. Então a gente explica a importância e o papel que o psiquiatra tem, é muito importante. Então quando a pessoa vê que algo está além, é muita tristeza junto, é desânimo, é falta de energia, aquilo que dava prazer de fazer não se faz mais, é um sono exagerado ou é uma insônia exagerada também, né? Falta de energia, cansaço extremo, irritabilidade, o isolamento é uma coisa muito perigosa. Quando as pessoas se veem num quadro desse, é preciso urgentemente buscar ajuda, porque pode ser que aí esteja iniciando uma depressão que em 70%, é um índice altíssimo, em todos os casos de homicídio, de suicídio, 70% a causa foi depressão. Está associado. Agora, Cláudia, você citou dois exemplos bíblicos e todos dois, um estava em rebeldia para com Deus, o outro, inclusive, se a gente vai buscar, ele estava possuído por espíritos malignos. Exatamente. Não é verdade? Mas nós sabemos que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância e pode libertar o nosso telespectador dessa tristeza. Exatamente, porque Jesus, ele disse, né? Olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Agora, ele não precisa esperar o profissional ir ao limite, ele pode procurar Deus agora. Exatamente. Para ajudar no tratamento, não é isso? Se ouvires a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Se hoje ouvires, hoje é o dia, quem está ouvindo essa conversa aqui, está tendo uma oportunidade, de repente, de realmente tomar uma posição, de não deixar a sua vida ficar por um fio, mas tomar uma atitude hoje, agora. O que hoje ele é o precisa dia fazer, Cláudia, em aceitável. casa agora? Se ele quer ouvir essa nossa palavra aqui e procurar Deus, ter Deus na vida dele. No Salmo 40, o salmista diz o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e tirou-me de um poço de lama e perdição, e firmou os meus pés sobre a rocha. Então você pode estar num lamaçal de doenças, de enfermidades, de problemas, mas Jesus, Ele é o dono da alegria. Ele falou assim: olha, a minha paz eu vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então Jesus, Ele é o dono, Ele é o príncipe da paz. Ele pode dar paz. E se você pedir a ajuda dEle agora, imediatamente, Ele virá em seu socorro. Então não perca tempo, busque a ajuda do alto. Não a autoajuda, mas a ajuda do alto, que essa é garantida e é eterna. Cláudia Maria Melo Baiense Moreira. Nome cumprido, hein? Querida, eu quero agradecer por ter atendido o nosso Muito convite. obrigada pelo convite. Viu? Privilégio recebê-la aqui no programa Eu Desafios. que me sinto muito honrada de estar participando desse tema. Eu creio que o seu programa, ele é um programa que tem ajudado muitas pessoas. Eu volto e meio encontro com amigos e ouço falar como que o seu programa faz toda a diferença, porque não basta ser um programa
cristão. A gente percebe que o programa cristão, ele precisa ter essas características de informação, de restauração, de ser uma ponte de orientação, para levar, né, o amor de Deus às pessoas e orientar as pessoas. E eu quero te parabenizar por isso, que Deus continue te abençoando. Glória a Deus. E toda a sua equipe. Amém. Obrigado, Cláudia. Deus abençoe você. Amém. Para você que está em casa, hoje é um tema complexo, mas veja bem, às vezes o problema é grave, mas a solução é simples. Se você quiser agora, como Cláudia disse, se você não endurecer o seu coração, tiver boa vontade, se levantar e pedir a ajuda de Deus, Ele não está com os ouvidos tapados, nem com as mãos encolhidas para te atender. A escolha continua sendo sua. Desafios volta já.